Então vamos continuar falando desses caras que pintam uma cruz na tua roupa e vão em busca da Terra Santa, de libertar Jerusalém das mãos dos infiéis. Bom, infiéis para quem? Infiéis para os cristãos, porque a gente tem também que analisar o outro lado. Quem que são os islâmicos? Os islâmicos, para os islâmicos, infiéis são os cristãos. Então, é bem interessante isso, mas a gente vai deixar por um outro momento essa discussão. Vamos continuar falando dos fatores que levaram à eclosão das cruzadas. Então, voltando aqui, vamos continuar falando dos fatores que levaram à eclosão das cruzadas. Bom, eu falei do contexto social, daquela explosão populacional que gera a necessidade de encontrar uma maneira de dar uma função para esse excesso de pessoas. Então, para os nobres, eles voltariam a ter um inimigo comum, e para os camponeses, eles tinham um destino que era alcançar o céu, o paraíso, participando das cruzadas. Bom, além desses fatores, a gente tem o contexto político. Vamos lembrar que no mundo feudal, o rei ele exerce mais um poder simbólico. A gente tem um poder político fragmentado nas mãos dos senhores feudais. O marco dessa fragmentação política é o Tratado de Verdun, quando Luís o Piedoso, no ano 843, ele fragmenta o Império Franco entre os seus 3 filhos. Tá? Bom, então, o rei ele vê nas cruzadas um mecanismo de fortalecer o seu poder. Por quê? Porque se ele for um líder militar, todos os seus vassalos, que são os nobres, vão ficar sujeitos ao seu comando. Então, se a gente pegar as cruzadas, a segunda cruzada, ela é conhecida como a Cruzada dos Reis, onde eu tenho o rei Luís VII e o rei Conrado III, do Sacro Império Romano Germânico. Mas nas outras cruzadas, eu também tenho a presença dos reis. Se eu pegar a terceira cruzada, eu tenho o rei Ricardo Coração de Leão, tá? Então, que é esse rei que eu coloquei aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. O rei Ricardo Coração de Leão, tá? Qual que é o fato interessante? Se vocês associarem o rei Ricardo, vou colocar aqui, ó. Coração de Leão, tá? Ele é o rei da terceira, ele vai participar da terceira cruzada. O que durante o seu governo, enquanto ele está lutando nas cruzadas, ele fica praticamente todo o seu governo participando das cruzadas. Quem é que governa a Inglaterra? Quem governa a Inglaterra é o seu irmão, conhecido como João Sem Terra, Ricardo Coração de Leão. Quem governa a Inglaterra é o seu irmão, chamado João Sem Terra. E aí, para manter os gastos cruzadistas de Ricardo, ele aumenta os impostos. Esse aumento dos impostos gera revolta tanto dos nobres, e aí um fato importante que vocês podem anotar aí, que tem a ver com o ano de 1215, tá? O que acontece nesse ano, em 1215? Os nobres, descontentes com os aumentos dos impostos, rebelam-se, fundam um conselho de nobres e obrigam o rei João Sem Terra a assinar um documento que limita o seu poder perante a nobreza. É a chamada Magna Carta, tá? Então, a Magna Carta, tá? O que foi a Magna Carta? Foi uma limitação do poder do rei perante os nobres. Isso na Inglaterra. Mais tarde a gente vai ter algo parecido, tá? Mas quando? Em 1688, quando o rei ele vai assinar a Bill of Rights, que limita o rei Guilherme de Orange, que limita o seu poder perante o parlamento. Então seria o equivalente a isso. Tá? 1688, a Bill of Rights, que é a segunda petição de direito, tá? E agora 1215, que limita o poder do rei perante o Conselho de Nobres. Bom, um outro fato interessante que está aí é essa imagem. Ela lembra qual figura
da história da Inglaterra. A figura de Robin Hood. Lembra que os nobres não ficaram contentes com os impostos e se rebelaram, obrigando o rei João Sem Terra, né, a assinar a Magna Carta? Mas os camponeses não tinham esse poder dos nobres, tá? Então é nesse contexto que eu tenho o aparecimento dessa figura, que é Robin Hood, que, descontente com esses impostos, ele era um nobre, descontente com esse governo autoritário do João Sem Terra, ele passa a roubar os coletores de impostos e distribuir, né, esse roubo para os camponeses oprimidos, os camponeses que estavam sujeitos a essa exploração. Tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem aí do contexto de fortalecer o poder do rei? O rei vê nas cruzadas o mecanismo de ampliar o seu poder, como? Se tornando um líder militar. Então, eu tenho, né, além do rei Conrado, do rei Luís, eu tenho o Frederico Barba-Ruiva, também lá do Sacro Império Romano Germânico. Tá? Um outro ponto interessante é esse aqui, ó, reafirmar o poder papal. Como? As pessoas vão pegar em armas em nome da Igreja de Roma. Vamos lembrar, pessoal, que no ano 1054, o que aconteceu lá no Império Bizantino? Aconteceu o cisma do Oriente, tá? Lembra que no cisma do Oriente eu tenho então a criação da Igreja Católica Ortodoxa, onde quem é que passa a governar a Igreja no Império Bizantino? O imperador, diminuindo o poder do Papa. Então era uma maneira do Papa reafirmar o seu poder, do Papa de Roma, mostrar que ele comanda toda a cristandade, todo o mundo cristão. Então a gente tem esses dois fatores aí, fortalecer o poder do rei e fortalecer ou reafirmar o poder do Papa. E é claro que o fator econômico também ele foi importante na eclosão desse movimento conhecido como cruzadas. As cruzadas, essas expedições, eram um dos meios também encontrados pelos nobres para obter terras. Os islâmicos, ao se referir aos cruzados cristãos, chamam eles de bárbaros, de saqueadores, porque por onde que eles passavam, eles matavam muitas pessoas, eles saqueavam as cidades. Então, um dos mecanismos que a nobreza encontra para obter riquezas, tá, vão ser as cruzadas, na obtenção de terras, na obtenção, opa, que letrinha bonita, na obtenção de terras e também na prática das pilhagens. Né? Pilhar é roubar, eles saqueavam muitas cidades. A prática da pilhagem. E quando eu falo sobre o aspecto, né, de obter vantagens comerciais, aqui eu quero ressaltar para vocês a Quarta Cruzada, que ocorre entre 1202 e 1204. Essa Quarta Cruzada, deixa eu colocar aqui, a Quarta Cruzada, ela é conhecida como Quarta Cruzada, ela é conhecida como cruzada comercial, tá? Essa Quarta Cruzada, ela é financiada pelas cidades italianas. E as cidades italianas, elas ao invés de enviar os seus soldados, seus cruzados, para libertar Jerusalém, ela com uma desculpa de proteger a cidade de Constantinopla de uma invasão do Império Turco Otomano, ela vai e invade aquela cidade. A partir desse momento, qual que é a importância? As cidades italianas fundam inclusive um reino latino lá em Bizâncio. Elas passam a controlar o comércio das especiarias no Mediterrâneo. Então, a partir desse momento, eu tenho aqui as cidades italianas. Aliás, quando a gente fala cidade independente, na França é chamada de comuna e na Itália de repúblicas. Então, vamos colocar aqui, ó, as repúblicas italianas, elas vão e invadem Constantinopla. Qual que é a importância desse fato?
A partir desse momento, elas passam a deter o monopólio do comércio das especiarias no Mediterrâneo, tá? As repúblicas italianas. Aliás, talvez a consequência mais importante das cruzadas é a reabertura do comércio no Mediterrâneo por parte dos europeus, mais precisamente das cidades italianas. Vamos falar um pouquinho então agora dessas consequências desses fatores, né, desse processo conhecido como cruzadas. Eu coloquei aqui para vocês algumas consequências, né, das cruzadas. Eu tenho aqui a ampliação, tá? Eu tenho aqui a ampliação territorial da cristandade, do mundo cristão. Os cruzados, eles conquistam vários territórios que estavam sob o domínio islâmico. Então, eles ampliam essa influência da igreja sobre territórios da Europa, sobre inclusive territórios do norte da África. Então, tem um aumento da cristandade. Uma outra consequência que eu já ressaltei para vocês, tá? Como sendo talvez a mais importante, seria a reabertura do Mediterrâneo para o comércio europeu. Ou seja, para o comércio, até eu vou escrever aqui, ó, para o comércio europeu. Os cruzados obtêm êxito em conquistar Jerusalém? Não. Eles não libertam Jerusalém do domínio islâmico, mas eles tiram o Mediterrâneo desse controle árabe. Então, os europeus voltam a utilizar esse mar para o comércio. Mais precisamente, que europeus? Aquelas cidades italianas, aquelas repúblicas italianas, que passam, a partir da Quarta Cruzada, a deter o monopólio do comércio das especiarias nesse mar. Mais tarde, se alguém quiser lucrar com as especiarias, qual que seria a única solução? A única solução seria encontrar um novo caminho, porque esse caminho, através do Mediterrâneo, é monopólio das cidades italianas. E qual que vai ser a solução para esse novo caminho? As grandes navegações. Eu tenho também aqui o surgimento de várias cidades. Então, muitas cidades servem de entreposto para os cruzados, como local para eles descansarem, para eles se abastecerem. Então, muitas cidades surgem nesse momento, cidades novas ou cidades que eram abandonadas, agora novamente são ocupadas. Nas cidades, eu tenho um novo tipo de relação, tá? Eu tenho uma relação agora baseada no recebimento de um salário. Então, as pessoas passam a trabalhar na cidade em troca de um salário. Então, eu tenho o enfraquecimento da servidão. Com a cidade, uma nova classe surge, que é a burguesia. A burguesia seria, num primeiro momento, nesse momento, seria o habitante do burgo. Quem que é o habitante do burgo? É o burguês que vai viver do comércio, do artesanato. Então, olha só, eu tenho a reabertura do Mediterrâneo para o comércio europeu, mais precisamente das repúblicas italianas. Muitas cidades estão surgindo. O enfraquecimento da servidão, não que ela desapareceu, mas eu tenho um novo tipo de relação ocorrendo, que é uma relação salarial, trabalho assalariado. Uma classe nasce e vai se tornando importante, que é a burguesia. Então, qual que seria a consequência geral de tudo isso? Poderia, inclusive, colocar uma outra linha aqui, tá verde? Deixa eu pegar, então, de verde. Vamos colocar de preto, tá? E que seria, seria qual outra consequência? Essa outra consequência seria, vamos colocar aqui, o enfraquecimento do feudalismo. Então, as cruzadas, ao promover o renascimento do comércio, ao promover o surgimento de várias cidades, novas relações sociais, elas provocam o enfraquecimento do feudalismo, tá? Então, essa seria uma outra consequência, o enfraquecimento do feudalismo. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Ponto. Esse aumento de contato entre os cristãos e os árabes provoca uma troca
de culturas entre eles, tá? Eu tenho, por exemplo, os europeus se apoderando de várias culturas, né, de vários traços culturais dos árabes. Os árabes são povos extremamente desenvolvidos durante a Idade Média. Aí eu coloquei alguns exemplos, como os algarismos arábicos que nós utilizamos, a fabricação de vidro, a bússola e o astrolábio. Lembrando que a bússola e o astrolábio vão ser fundamentais no processo das grandes navegações. E a presença dos mouros, dos árabes ali na Península Ibérica é um dos fatores que favorece o pioneirismo de Portugal nesse processo. O cultivo de plantas tropicais como a cana-de-açúcar e o algodão, que vai ser tão importante na América colonial. Então essas são algumas das consequências desse fenômeno conhecido como cruzadas. Um abraço, pessoal!